Olá, meus queridos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Diário. E nesta terça-feira, dia 9 de novembro, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão e partilharemos o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O episódio da expulsão dos vendedores do templo parece não corresponder à biografia de Jesus. Sempre cheio de ternura e misericórdia, ele assume uma postura forte e de alguma maneira ataca o adversário em seus domínios. Centro da religiosidade, lugar da presença de Deus, o templo havia se transformado numa movimentada feira comercial. Um grande grupo de funcionários vivia às custas do templo, e isso significava um peso para o povo pobre, obrigado pela lei a pesar das taxas. Não era apenas o templo que estava em jogo, mas todo o sistema religioso dos judeus. A ira divina visa também aqueles que profanam o templo do corpo humano, destinado à ressurreição. A natureza também é um templo, a qual precisamos cuidar. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima.